Papo com especialista. Dessa vez chamamos Karine Erani, advogada entusiasta do Comex. E dessa vez falamos sobre Comex 4.0 e o quanto isso é importante para os próximos passos para a nossa futura vida no Comex. Interessou? Então vem com a gente que esse vídeo e esse papo com especialista é para você. Solta a vinheta. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Pessoal, mais um papo com especialista. Dessa vez nós chamamos Karine Erani, que é advogada, entusiasta do Comex e hoje em dia trabalha com cursos voltados a Comex. É muito legal o que ela faz pela empresa dela. Seja muito bem-vinda, Karine. É um prazer ter você aqui conosco. Boa noite, Thiago. É muito legal estar aqui. Primeiro porque eu sou uma assistente assídua das lives, então é muito legal hoje estar aqui. A gente tem muitos pontos, não é, interessantes para conversar, mas você falou que eu sou uma entusiasta, eu sou uma entusiasta da cultura além mares. Eu acho que a gente precisa encontrar novos lugares para nossos produtos e nossos serviços. Nós temos produtos de excelente qualidade, nós temos uma produção conhecida pelo mundo por ser de qualidade e bastante variada, e a gente precisa levar nossos produtos além mares. Então vamos discutir, vamos buscar formas de desenvolver nossos caminhos para outros territórios. E essa é uma paixão, não é? Eu fico muito feliz, Thiago, também, porque eu sei que eu conheci você pelas lives e hoje a gente pode fazer essa troca, não é? E é bem legal que a gente possa fazer isso hoje. É engraçado que a Karine, gente, ela me conheceu num momento um tanto quanto diferente. Eu dou algumas aulas para uma instituição e a Karine chegou para mim e falou assim: nem precisa se apresentar, eu já sei quem é você. Foi engraçado nesse sentido. E eu comecei a perceber que a gente tem muita coisa em comum na nossa parte profissional. A Karine, quem não sabe, ela é advogada de formação, mas migrou totalmente para a área de Comex. E assim, pelo que ela foi me falando um pouco antes da vida dela, é uma pessoa que estuda o Comex e se apaixona mais e mais por essa área. Eu acho uma área fantástica. Gente, eu comecei com o Comex há quase 20 anos atrás num despachante aduaneiro. Tudo bem, fiz faculdade, fiz pós, etc. Mas comecei trabalhando num despachante aduaneiro. Hoje em dia, enveredei para totalmente outra área. Além de dar as aulas, eu trabalho em empresas, eu tenho a minha empresa, enfim, e você se apaixona por absolutamente tudo. Tudo é fascinante. Essa é a palavra, fascinante no comércio. Se você está no despachante aduaneiro, você... Gente, você está trabalhando com uma carga que pode custar milhões para uma empresa. E às vezes é uma carga que vale US$ 10.000, é um valor relativamente baixo. Se você é um importador, você trabalha com muita movimentação de carga, trazendo e nacionalizando e colocando para venda e etc. Se você é um exportador, você está movimentando o mundo. Se você é um agente de carga, você então está pegando carga lá da China e trazendo para o Brasil. Então, a área de comércio, aí você tem o seguro, você tem as trades, você tem outras áreas que são tão incríveis quanto. E eu falo, quanto mais experiência tiver nessa área, melhor. Eu sempre falo que quem detém conhecimento nessa área, para si, morre sozinho. Karine, me fala, você é advogada, como é que você veio parar na área de comércio? O povo quer saber. Não, eu acho que a gente tem, às vezes, uma visão. Você estava falando das coisas que é fascinante do comércio exterior, mas tem uma coisa que é muito fascinante no comércio exterior, é o poder transformador do comércio exterior. Que às vezes a gente vê só o volume de carga, a gente vê balança comercial, a gente esquece de ver o poder transformador que o comércio exterior tem. Não é? O comércio exterior é aquele propósito onde você vende
seus produtos, mas você consegue comprar aquilo que você precisa, é uma troca. E não há nada mais humano do que essa troca, não é? Então, você tem um poder enorme transformador. Eu trabalhei num projeto nos Estados Unidos, que eu morei, estudei lá, e morei lá, e a gente fez um projeto na Índia, onde a gente transformou uma área da Índia, onde uma região toda passou a trabalhar ali, mulheres que não tinham espaço no mercado de trabalho, trabalharam pela primeira vez. Então, esse é um poder transformador, essa é uma grande parte do meu fascínio. Eu me formei em Direito, sempre gostei da área empresarial, sempre trabalhei na área empresarial. E ali era a minha paixão. E eu sempre trabalhei muito com contratos. E foi surgindo na minha vida alguns contratos internacionais. E aquilo eu fui vendo e falei, uau, isso é muito legal. É outra coisa, você vai fazendo, você vai compreendendo determinadas coisas. Mas como você disse, a gente vai adicionando conhecimento, não é? Eu acho que o comércio exterior, o profissional do comércio exterior, ou qualquer profissional, eu acho que isso vale, a gente é uma mochilinha, né? E a gente vai adicionando coisas dentro dessa mochila e são conhecimentos que a gente vê necessário. Quando eu comecei a trabalhar com compras internacionais, porque a minha primeira função no comércio exterior, eu fui compradora internacional, na área de moda, que era um mundo totalmente novo, com contratos muito específicos, né? A moda trabalha 6 meses antes de todo mundo, né? A gente no inverno está trabalhando no verão está trabalhando no inverno. É totalmente diferente. Então, foi muito interessante. Ali eu fui observando que eu precisava de algumas habilidades. Eu fui mapeando em mim o que eu precisava. Como advogada, eu tinha formação em contratos, o conhecimento da lei, mas me faltavam outros conhecimentos. Então, eu fiz um planejamento estratégico de carreira. Eu falei, eu quero trabalhar com comércio exterior, eu adoro essa área. Mas como que eu faço para adquirir os conhecimentos necessários? Então, eu fui observando que eu precisava me envolver, conhecer os processos, entender um pouquinho de logística, conhecer os processos aduaneiros, que são complexos, não é? Fui começando a entender que eu precisava entender de cultura organizacional, e eu fui começando a trabalhar com essa ideia, marketing. E quando eu fiz um curso e falei, bom, para romper de vez, para ir para eu nunca rompi com o direito, eu trabalho também com o direito aduaneiro, não é? Eu nunca rompi, eu aliei todos eles, não é? E aí eu fui fazer um curso, falei, eu preciso romper com isso, eu preciso entender sobre finanças internacionais, negócios internacionais. Aí eu fui para os Estados Unidos estudar negócios internacionais e voltei, só passei a me dedicar ao comércio exterior, que é minha paixão, e como você disse, é fascinante. O estudo é fascinante, mas exige da gente bastante organização e muita vontade, não é? O conhecimento de comércio exterior não vem só com a prática, não é? Eu brinco sempre. Quem sabe a teoria até faz a prática, mas quem sabe só a prática não faz a teoria. Então você precisa aliar os dois para você alcançar. Mas como é divertido, para mim é divertido, eu não sofro estudando. Não é? Eu faço o que eu gosto. É engraçado, né, que você falou que faz o que gosta. Eu fui relembrando algumas coisas muito lá no meu passado. Muito, muito, muito. Primeira empresa que eu trabalhei, primeiro importador que eu trabalhei, eles tinham um hábito terrível, terrível, de deixar a carga rolar. Chegou no Brasil, deixa rolar. Quando a gente quiser desembaraçar, desembaraça. E eu lembro muito de degladiar isso com isso, porque eu, recém saído de faculdade, fazendo minha primeira pós, e demorges e mais demorges rolando, um absurdo. Isso pensa lá por 2006, por aí, 2006, 2007. Rolando mais do que um absurdo. E eu falava, gente, por que vocês estão pagando hemorrage? Por que vocês estão fazendo isso? Ah, não, porque a empresa não tem recursos financeiros para isso. Pô, então fizesse um planejamento antes para importar no tempo certo, para fazer a coisa certa. Tem carga para entregar? Beleza, ótimo, maravilha, então vamos importar. As empresas são muito zoião, que eu falo, né? E é o zoião que se quebra no final, né? Mas a gente tem um hábito terrível, não é? Eu acho que o grande pain point, né, falando assim, o ponto de dor do comércio exterior brasileiro é o nosso hábito de improvisar.
E em comércio exterior tem duas coisas que eu aprendi, eu tenho 20 anos de formada, então nesses 15 anos que eu me dedico a estudar comércio exterior, eu aprendi que tem duas coisas que são absolutas. Nada mais é absoluto em comércio exterior, só duas coisas, não é? É o planejamento e o alinhamento. Tudo que estiver fora do planejamento representa maior custo. Então, se você não planejar, você vai pagar literalmente por aquele não planejamento. E a gente tem o péssimo hábito de não planejar. A gente trabalha em pontos opostos, né? A gente estava conversando outro dia, você trabalha mais com importação e eu com exportação. Então, eu vejo pessoas decidirem exportar assim, da noite para o dia. O câmbio está ótimo, eu vou exportar hoje. Gente, é um planejamento estratégico, você precisa pensar todas as possibilidades ali, senão vai te dar um prejuízo enorme. E o que a gente vê é a maioria das empresas desanimando de exportar, e aí depois fala, exportar dá prejuízo. Não, porque você precisa se dedicar a um planejamento. E eu acho que esse é o grande ponto, sabe? A gente não dedica o tempo necessário a planejar. Não planeja. É engraçado, você falou disso. Eu tive um papo com um especialista, acho que você deve ter visto, com o senhor Nicola Minervini, que é um. Gente, ele é Foi um. ele responsável pela minha mudança de carreira, foi um curso com ele, eu te contei isso. Então, comigo a mesma coisa. Eu tinha o livro dele, O Exportador, de cabeceira na época de faculdade. E eu, depois de muito tempo, etc., eu chamei ele para o canal e ele falou exatamente isso. Ele falou: no meu passado, quando eu era contratado para ser um consultor, etc., as empresas vinham atrás de mim falando assim: vamos exportar, que a saída da crise é exportar. Eu falava: não, você está errado. Gente, para você exportar, você tem que ter todo um planejamento para aquilo. É a sua adaptação do seu produto lá fora, é a adaptação da sua embalagem lá fora, é a adaptação da sua produção para um determinado produto. Não é porque você vai chegar com um celular normal, você vai vender na China. E ele falou muito especificamente. As empresas acham que a saída é exportar e não é. É planejamento atrás de planejamento. Exportação é um braço, né? Um ponto. Ponto. Eu estou vivendo um momento, achei, que é muito importante na minha vida, porque eu fui aluna do professor Nicola Minervini, ele foi responsável por essa mudança da minha, para que eu entendesse que internacionalização é um processo interligado, e não peças aqui e ali, criar um bom produto, eu levo para fora. Não, é um processo, não é? E ele foi quem me trouxe primeiro para isso. Então, O Exportador, que é o livro de cabeceira de todos nós, e eu sempre fui muito fã. E como eu disse para você, no dia que eu te encontrei, eu falei, dispenso apresentações, eu te conheço demais. Então, eu estou vivendo um momento da minha vida muito feliz, porque eu estreei em 2021 a minha plataforma de cursos, que é aquela idealizada para ser prática, para ser divertida, porque estudar não precisa ser chato. Nós dois somos dois entusiastas de estudar, e eu estou vivendo um momento muito legal, porque eu consegui reunir na minha plataforma meu primeiro herói do Comex, professor Nicola Minervini, e agora eu tenho o prazer de ter o Tiago com a gente, não é? Que é também uma pessoa que eu vejo que é transformadora desse ambiente, não é? Então, essas referências, o professor Nicola é uma referência. Quando ele diz é preciso planejar, a gente precisa parar e pensar o que exatamente é um planejamento, porque tem gente que acha que planejar é você ir participar de uma feira internacional, aí você vai lá, leva seu produto, faz uns boletos de pedido e volta. Você nem parou para pensar a sua capacidade produtiva. Você pode produzir. Não é uma ou duas vezes que eu vejo empresas venderem muito acima do que elas podem produzir. Muito, muito, muito. Mas o importante é vender. Sim, mas você não pode entregar. No mercado internacional, credibilidade é tudo. Você não conserta. Uma vez que deu errado, você não conserta. Ninguém vai acreditar. Você vende e não entrega. Não é que você compraria de alguém que vende e não entrega, não. Mas ou como você disse, a própria aparência do produto, a gente quer entrar no mercado internacional com um produto que não é exportável. E aí você precisa, mas a gente tem a mania de achar que planejamento é custo.
né? Sem entender que planejamento é investimento. Eu trabalhei em algumas empresas que exportavam. E uma última que eu trabalhei, que exportava, um dos donos, eram 3 donos, falava o seguinte: Tiago, você pode exportar para o mundo inteiro, tranquilamente. Só não cometa um erro. Quando você exportar para os Estados Unidos, se você errar uma vez, você está queimado o resto da sua vida. Eu falei, mas como assim? Ele falou, uma vez, muito tempo atrás, eu cometi um erro numa carga. Eu cheguei e falei assim, vou embarcar a carga, sei lá, no dia 20. Chegou no dia 20, eu não consegui terminar a produção, não deu. Eu cheguei para os caras e falei assim, olha, não consegui terminar no dia 20, mas eu vou te entregar, eu vou embarcar isso aqui no dia 22. Perfeito. O cara falou, não precisa mais. Sim. Não precisa mais. Ele falou, nossa, mas a produção está feita, o produto está pago, não precisa mais, pode ficar com o dinheiro. Aí foi um rolo, ele conseguiu meio que contornar, mandou, sei lá o que ele fez. Falou, nunca cometa o erro que a gente comete aqui no Brasil. Não quando conseguir produzir, entrega amanhã, beleza, tá tudo certo. Lá fora, se você cometer um erro desse, a tua reputação vai pro saco. Tudo Literalmente. que você tem no mercado internacional, literalmente, tudo que você tem, seu patrimônio mais precioso no mercado internacional é a sua reputação. Porque as pessoas vão pagar mais pela sua reputação, mas elas vão pagar nada se você não tiver reputação. Não é? Então, é muito importante. E isso as empresas menosprezam, acham que pode, aquela nossa mania de achar que a gente pode improvisar. Chega lá, eu improviso. Não, chega lá, você não improvisa. O mercado internacional não admite improviso. Não é? Isso não quer dizer que ele seja engessado. Só quer dizer que a gente precisa planejar. E a gente precisa desenvolver no Brasil esse hábito do planejamento. Eu não digo só do planejamento das nossas funções no mercado internacional, mas o nosso planejamento como profissionais de Comex. A gente precisa planejar o que a gente precisa saber. E não é só saber sobre os documentos que eu preciso, como é a invoice, os requisitos. Eu preciso saber como é o ambiente, com quem que eu vou tratar. Você vê negócios indo por água abaixo, literalmente, por falta de comportamento apropriado àquele ambiente, porque a pessoa não sabe. Então, isso é uma coisa que o Comex exige um conhecimento multidisciplinar, de geografia, de história, de gestão, de habilidades interpessoais. E isso faz parte do planejamento também. Tem que estar no planejamento. Engraçado, quando eu morei fora, eu morei 10 meses na Itália e 1 ano em Londres. Exatamente esse tempo, 10 meses e 1 ano. E eu abri o Comex Fácil, ele começou lá na Itália. A história é um pouquinho longa, tal, beleza. E aí me veio a ideia, putz, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sobreviver, etc. O que eu sei fazer? Importação. Aí eu tive a ideia, montei, enfim. Era eu trabalhando, eu e eu e eu. Beleza. Só que eu tinha uma pequena questão. Eu estava morando na Itália e não mais morando no Brasil. Ou seja, onde eu quero chegar? Eu tinha que me adaptar às questões italianas e não mais às questões brasileiras. Os meus clientes estavam aqui no Brasil, mas os meus fornecedores, o horário de atendimento de correio, DHL, FedEx, A etc., rotina estava lá. é outro. É totalmente outro. É engraçado, e eu falava assim, gente, não, isso não faz diferença. Faz. O italiano, ele para ao meio-dia e volta às 2 da tarde. Não é cultural deles. E aí, eu morava numa cidade pequena, 80 quilômetros de Roma. A carga, eu entregava, sei lá, na DHL, ela ia para Roma e de Roma saía. Ela não vinha direto, diferente do Brasil. Demorava 2, 3 dias até lotar o avião e blá, 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 etc. É uma, não digo uma morosidade, mas é o tempo deles, que é diferente do nosso. O nosso, você fala, não, putz, eu vou mandar a carga hoje. Hoje sai do seu CD, ele vai para o CD sei lá, de um courier, embarca hoje mesmo, amanhã dos Estados Unidos. Lá é um pouquinho diferente. E eu tive que me adaptar a isso.
E é engraçado, né, Karine, que a gente vive se adaptando em Comex. A empresa Mas que você você sai, isso é essencial para o profissional, não é só de Comex, não, vou ser sincera, eu acho que todo mundo, eu tive a oportunidade, eu sempre fui, como eu disse, curiosa, assim, eu tive a oportunidade de morar em 3 países. Eu morei na Espanha, depois eu estudei na Itália, onde eu terminei meu mestrado na Itália, e depois morei nos Estados Unidos. Você precisa entender o contexto onde você está. Se você não entender o contexto onde você está, você não vai ser produtivo. Então, se você vai fazer negócio com a China, você precisa entender como é negócio com a China. Você precisa entender o mercado global, você precisa entender o que é mercado com a, o que é fazer negócio com a China. Então, se você vai fazer negócio com o americano, você precisa entender como é também a comunicação. Essa comunicação é diferente. As pessoas falam, americano é frio. Não, americano não é frio. Ele tem aquele jeito que eles fazem negócio. Uma comunicação extremamente assertiva, direta, não é? Assim como nós latinos, a gente precisa conversar antes como vai o time de futebol e todo mundo conversa. Isso é uma convenção entre nós, é como a gente se sente confortável. E adaptabilidade, eu acho que é a primeira característica que qualquer profissional hoje precisa desenvolver. E não é só Comex, não, mas a gente principalmente. é engraçado que a gente vai se adaptando, não só às culturas que a gente negocia, né, mas as empresas que a gente entra. Por que eu falo isso? Eu falo que eu sou mais rodado que Fusca 77. Eu rodei por empresa, eu aprendi, e isso me trouxe muita bagagem. Para eu poder Assim, dar as aulas, muito das experiências que eu coloco no canal são experiências minhas que eu tive, que eu fui criando as aulas, etc, etc. Beleza. E isso me trouxe muita característica boa. Sim. Então, assim, como vai? Eu tenho que negociar com um americano. Como é que eu vou chegar pro americano e falar, olha, eu preciso da sua carga assim, assim, assim? Ele vai chegar e vai falar, é tanto, vou te entregar quando, no lugar tal. É ponto, é fato. Se você chega para um chinês e fala, chinês, preciso cobrar sua carga, ele vai te mandar uma invoice, ele vai negociar depois com você, ele vai falar um monte de coisa, porque o país dele está em precisa crise. daquele tempo para conhecer você. E eu acho que esse é um ponto muito legal que você tocou, porque é uma coisa que as pessoas menosprezam. E não é só ler aquele manualzinho, sabe aquele livrinho, como negociar com o chinês, como negociar. Aquele livrinho não se aplica, apesar de ser super divertido, eu adoro aquele livrinho, ele não se aplica. Porque o que a gente precisa desenvolver é a inteligência cultural. Não é? O que é inteligência cultural? É você ser produtivo em diferentes culturas. Não é? E isso é uma habilidade que você não decora. Não é? Você não tem como decorar. Para conversar com o chinês, eu entrego o cartão assim, não é? Aí eu tenho que comer, tomar café da manhã com ele, eu tenho que jantar com ele, porque eles não fazem negócio de cara. Claro, ele conhece você. A cultura dele precisa desse tempo para ele medir você, sentir você, é o termômetro, não é? Mas a gente precisa, não é decorar essas regrinhas, é desenvolver inteligência cultural. Inteligência cultural é uma habilidade técnica, é ciência. Não é? Você desenvolve em você essa capacidade. E quanto mais a gente trabalha em Comex, mais a gente sente a necessidade de buscar essa inteligência cultural e desenvolver a inteligência cultural, que é ao mesmo tempo fascinante. Eu acho fascinante. Ainda bem que eu dou aula disso, que eu falei no trabalho, né? Eu me divirto. Mas é interessante, mas ao mesmo tempo é entender o ser humano. A gente tem que entender negócio é de humano para humano. É feito por humano para humanos. O que a gente, equivocadamente, há uns anos atrás, pensou que não era, né? Negócio não é para humano, não. Negócio é um ambiente humano, é relação humana. Não é? E aí exige que você tenha também essas habilidades, adaptabilidade, disponibilidade de lidar com a diferença, não é? Eu não, e até onde eu vou, que eu me sinto confortável, cedendo a uma outra cultura também, eu preciso saber isso, eu preciso desenvolver isso. E compreender que nada é pessoal, né? É cultural, não é pessoal. E você tocou num ponto, Karine, que me fez lembrar. Eu negociava com algumas empresas do mundo árabe.
E é fantástico. Nossa, é fantástico. E aí eu estava comentando com um ex-chefe meu, falou assim: "Ah, vamos negociar com eles". Ele falou assim para mim: "Thiago, muito cuidado para negociar com o árabe, até no gestual". Falei: "Como assim Sim, no gestual?". esse é muito Falou: "Se interessante. você cruza a perna e mostrar o pé para eles, acabou a negociação na hora". Mas na hora. Eu falo: "Mas por que disso?". Ele falou: "Não, porque para eles a sola do sapato é uma coisa suja. E você está mostrando a sujeira para eles. Acabou a negociação na hora. Respeitoso, é. Né? Então, tenha o respeito do seguinte forma: se coloque sempre com as costas retas na cadeira, nunca vá para frente, porque eles se sentem, como é que eu posso dizer, eles se sentem ameaçados e nunca cruze a perna mostrando o pé para eles. Nunca. Ah, mas como é que eu sempre fale baixo? Porque o árabe em si, ele gosta de mostrar e etc. E quando você fala no mesmo tom que ele se sente ameaçado. Fale baixo. Aí ele vai respeitar você. Foi um toque que um ex-chefe meu me deu, que foi fantástico. Eu consegui negociar muito mais fácil com eles. Eles são mais assim, criteriosos, sem sombra de dúvida. Mas ficou muito mais simples de se negociar alguma coisa com eles, né? É essa justamente a questão que eu acho que é crucial, é a inteligência cultural. Não é? Quando eu fiz esse projeto na Índia, a gente estava negociando com mulheres de uma região onde elas são mais letradas, todas são formadas, mas com uma grande resistência ao trabalho feminino, porque elas, ali naquela região, uma região rural, então havia uma grande resistência ao trabalho feminino, porque elas iam deixar de atender a casa, não é? Onde é? Então, culturalmente, a gente tinha que saber lidar com aquilo e entender. Então, a gente desenvolveu, inclusive, um cronograma de horário de trabalho apropriado, não é? Isso não queria dizer menos produtivo, nem queria dizer menos lucrativo, só tinha que se adaptar àquela cultura. Não é? Como você disse, a Itália fecha meio-dia e volta às 6 da tarde, não é? Ou a Espanha também tem a sexta, tudo fecha. Então você precisa saber lidar com isso. Mas a gente precisa ter essa flexibilidade e isso é uma habilidade. Ninguém nasce sabendo isso. Ou fala, ai, fulano tem uma tendência a lidar com outras culturas. Nem tem tendência, você tem técnica. O que é bom, né? Eu gosto de dizer que tudo que é habilidade é bom, porque assim você não precisa ficar preocupado que não tem. Basta aprender. O que não é habilidade é que é problema. Né? E é engraçado, você foi tocando em um ponto, né, Karine? Acho que até um ponto legal para a gente conversar sobre isso. O que é o Comex 4.0 para você? Porque é um termo tão usado, mas tão pouca gente sabe o que é realmente. O que é o Comex 4.0? E isso engloba nesse tipo de negociação também? Eu acho assim, existe uma discussão muito grande, né? Hoje em dia, o que é 4.0? Tudo é 4.0, é moda 4.0, não é? Já vem aí o 5.0, né? O marketing já vem trazendo para a gente o 5.0, o grande guru do marketing, o Philip Kotler, já vem propondo um marketing 5.0. A gente nem entendeu o que era o 4.0 ainda, não é? A gente já vem a gente precisa entender que o mundo hoje tem uma velocidade muito maior, não é? Uma velocidade. Essa velocidade causada pela globalização, a gente já até vive um outro momento a partir da globalização, né? A gente já está à frente da mera troca, não é? A internet proporcionou a gente esse acesso maior a dados e acesso maior a outras culturas, a outros mercados. Então, a gente vive hoje outra velocidade. E o Comex 4.0 nasce da ideia da Revolução 4.0, nascida na Alemanha, não é? Que a principal característica da Revolução 4.0 é a absorção de tecnologias disruptivas ou da adoção disruptiva de tecnologias. Tem diferença? Tem diferença, não é? De tecnologias disruptivas e de inovação. Então, uma tecnologia disruptiva é que todo mundo fala isso hoje, a gente traduziu direto do inglês, não é? A gente não fez um ajuste da expressão, mas as tecnologias disruptivas nada mais são
do que aquelas tecnologias que fazem grandes transformações, que mudam a forma com que a gente faz uma coisa, a forma com que a gente consome algo, ou a forma com que a gente produz também. Ela muda completamente, ela cria novos modelos de negócio, né? O melhor exemplo, Uber, não é? Eles inovaram de forma disruptiva sem usar de uma tecnologia. Então, o que é importante a gente dizer? A indústria 4.0 propõe essa absorção de tecnologias e inovação. Mas a gente precisa lembrar, a gente não inova só absorvendo tecnologia. A gente está muito acostumado a achar que inovar é só absorver tecnologia. Inovar é fazer diferente o que você sempre fez. Não importa se com tecnologia ou não. Claro que com tecnologia você tem condições de fazer transformações muito maiores. Então, o Comex 4.0, ele chega filho, não é, resultado da Revolução 4.0, que é essa implementação, a absorção dessas tecnologias disruptivas, que atingiram. Por que tudo é 4.0 hoje? Todo mundo me pergunta. Porque essas tecnologias atingiram todas as áreas da vida humana, do conhecimento, do consumo, da produção. Então, é natural que tudo seja 4.0, porque, de fato, a Revolução 4.0 está em todo lugar. Não é? Essas tecnologias chegaram. Então, a Revolução 4.0 não se restringe a uma área. Então, ela atingiu, consequentemente, o comércio exterior. E aí ela encontra uma pergunta que eu pergunto a você, que vive também no comércio exterior, sabe, que é o maior dilema do comércio exterior. Como inovar em comércio exterior? Não é? Talvez a maior necessidade que a gente tem e talvez a maior dificuldade que a gente tenha, não é? Então, isso não é só no Brasil. Como inovar em comércio exterior é uma coisa elaborada e complexa no mundo todo, porque as operações de comércio exterior são operações complexas, envolvem diferentes etapas, diferentes profissionais, não é? Você tem ali uma sequência de fatos para acontecer, então é natural que elas sejam, que é mais difícil. Mas então surge o Comex 4.0, não é moda, não é uma expressão que soa bem, não é? 4.0 é resultado de um processo intenso que acontece em todas as áreas, e o comércio exterior não vai escapar dela. Então, como é que ele vai absorver essas tecnologias de forma a trazer benefícios? A gente não é resistente a pensar, a gente vê que as tecnologias trazem benefícios para a gente. E o Brasil não está atrás do mundo, está correndo atrás dessas inovações. A gente tem o Porto sem papel já. Se está funcionando ou não está funcionando, são processos que a gente vai, não é, analisar. Mas a gente já tem realidades hoje, como o uso do blockchain para pagamento, blockchain para certificação, né? Blockchain que é, na verdade, um processo de descentralização, não é, das certificações. Dentro desse processo, ele imprime uma enorme, essas tecnologias, especialmente a blockchain, imprime uma enorme segurança às operações que a gente não conseguiria. Mas então o Comex 4.0 vem absorvendo essas tecnologias. A ideia é absorver essas tecnologias de forma que a gente possa aprimorar nossos processos, obter mais ganhos, mais eficiência e, consequentemente, mais produtividade. Mas aí a gente vai pensar, não é? E aí vem a inteligência artificial, blockchain, big data, e eu, profissional de comércio exterior. Vou virar dinossauro, né? Vou sumir da face da Terra, não vou mais ser importante, não é? É a questão que todo mundo tem na cabeça, não é? A tecnologia, quanto mais tecnologia absorver, mais eu vou sumir como profissional. Errado pensar isso. Errado pensar isso. Eu sou uma profissional que eu tenho uma visão um pouco fatalista da absorção de tecnologia. E ao longo desses últimos 10 anos, eu venho me dedicando a estudar inovação. E a gente também, quando o computador surgiu, né, todo mundo falou, agora acabou o ser humano. O ser humano não precisa mais existir. Não é? O computador vai fazer tudo. E, na verdade, o computador ele não
tirou a gente do mercado de trabalho. Ele, na verdade, abriu uma nova área no mercado de trabalho, extremamente rica de oportunidades, como é o TI, não é? Hoje, os profissionais a maior demanda no mundo, profissionais de TI, desenvolvedores, não é? Então, ele não tirou a gente do mercado de trabalho, não destruiu a gente, não transformou a gente num Tiranossauro Rex, e nos abriu mais uma oportunidade. Então, eu vejo também a transformação das tecnologias da Revolução 4.0 como uma abertura enorme de oportunidades. Só que vai exigir da gente mudança. O Comex 4.0 vai exigir da gente competências e habilidades diferentes. Porque se antes a gente queria competir com as máquinas, né? Esse autômato, a gente queria competir com as máquinas, a gente vai perder sempre. A gente vai perder sempre da inteligência artificial, do Big Data, porque a gente não vai ter a memória do Big Data, a gente cansa, a gente precisa de descanso, a gente precisa de direitos trabalhistas, não é? Então, a gente vai perder para eles. Então, a ideia é não competir com as tecnologias. Elas são nossas aliadas, não é? Mas a Revolução 4.0 e o Comex 4.0, ele traz essas tecnologias para criar mais agilidade no comércio exterior, para proporcionar essa desburocratização, especialmente para transformar a gestão. Não só a gestão fiscal, não, mas a gestão de pessoas. Vai transformar, o gestor vai deixar, não é, de usar nós, profissionais do comércio exterior, como máquinas. O que vai nos proteger nessa competição máquina-homem é a nossa humanidade. É exatamente aquilo que a gente queria esconder há uns anos atrás, que a gente queria, né, a gente queria se tornar uma parte autômata, não é? A gente vai transformando numa máquina. Mas é justamente a nossa humanidade. O homem volta a ocupar um lugar estratégico nos negócios, e não mais o papel de máquina repetitiva, sabe? Aquele que bate o prego milhões de vezes na indústria, ele não precisa mais. Mas ele é muito necessário na parte que pensa, da estratégia, da criação. Então, o Comex 4.0 é uma transformação, é uma mudança de paradigma, mas essa transformação digital anda junto com uma transformação de organização da cultura das empresas, não é? Novos tempos exigem da gente novas formas de agir, mas também novas formas de pensar o nosso trabalho como comércio agentes de comércio exterior, mas nosso papel como profissional, de forma geral. A gente não precisa mais de ninguém que fique repetindo a mesma coisa, não. A gente precisa de profissionais, como você falou, flexíveis, com capacidade de adaptação, com inteligência cultural, não é? As emoções voltam desde os anos 90 já a ocupar um papel muito importante, e na nossa profissão a inteligência emocional é essencial, não é? Se você não tiver inteligência emocional para trabalhar, não vá para o Comex, né? Resiliência devia ser nosso sobrenome, não é? Então, você precisa solução de problemas, não é? Comunicação assertiva, são aspectos que a gente precisa hoje. O Comex 4.0 vai só reafirmar isso. Mas se é uma coisa de moda, não. Já é uma realidade. Não é? Já é. E se não... eu sempre brinco assim, se aquela máxima, ou mude ou morra, valia antes, hoje ela é uma realidade tatuada no braço. Ou mude ou morra. Isso serve para a empresa e para o profissional. O profissional que não mudar, ele vai morrer no mercado. Fato. Fato, porque hoje, se ele só repete o parafuso, a máquina faz muito melhor que ele, não precisa de direito trabalhista. Não cansa. E a mesma coisa para a empresa. A empresa que não aceitar mudar, que não aceitar enxergar o mercado global com outros olhos, vai morrer. A gente tem exemplos clássicos, não é? A gente tem um exemplo da Kodak, que era líder no mercado, tinha uma fatia enorme do mercado. Quando resistiu, quando surgiram as máquinas digitais, a Kodak achou que fosse ser moda. Falou, vai demorar muito para as pessoas absorverem essa tecnologia. Não vamos investir nisso, isso vai passar. Ninguém vai abrir mão da foto de papel, não é? O que aconteceu? Essa tecnologia foi absorvida pelos competidores,
a tecnologia foi absorvida e a Kodak morreu. Morreu para o mundo, não é? Então, a gente hoje não é uma questão de se você vai ou não absorver as tecnologias. A questão é quando. Então, o Comex 4.0 vem propor justamente isso. E existem vantagens mil, mas a gente pode falar a desburocratização. Hoje, né, você faz o desembaraço aduaneiro num portal único. Né? Antes você ia com aquelas invoices correndo de um lado para o outro. Não é? Igual um doido. Não é? A gente cansou de fazer isso, eu cansei de fazer isso. Não é? Você imprimia aquele monte de coisa e faltava uma coisa, desesperado, saía enlouquecido. Não é um processo que a gente tinha, a gente carregava processo no carrinho. Até pouco tempo atrás, advogado que tinha um carrinho. Não é? Na minha bolsa tinha grampeador, eu brinco que é a bolsa da Mary Poppins, né? Porque ficou lá nos anos 50. Tinha um carrinho, tinha um grampeador. Não é? E hoje, essas tecnologias proporcionaram para a gente, especialmente o Big Data. Hoje, todo mundo que trabalha naquela carga tem acesso à mesma informação ao mesmo tempo, o que cortou o ruído de comunicação e facilitou incrivelmente o trabalho de todo mundo. Então, eu não tenho a visão fatalista quanto à tecnologia, mas, a meu ver, o Comex 4.0 é imperioso. Já é. Quem não se dedicar a estudar isso já ficou. Tem que correr atrás. Você foi falando disso, né, Karine? Me veio algumas histórias na cabeça. Lembra, no comecinho desse papo com o especialista, eu falei do primeiro importador que eu trabalhei. Eu nunca me esqueço, o rapaz do TI veio me apresentar, olha, o sistema é esse, ele é feito dessa forma, o pedido de compra é assim, não sei o que, tal. Eu só fui analisando. Eu era recém-formado, fui analisando o que ele foi falando. Aí ele chegou e falou assim, você tem alguma dúvida? Eu falei, não, tá perfeito, para mim tá ótimo, eu gosto de trabalhar com o sistema, acho que é legal trabalhar com o sistema. Daí para ele falei assim, tá bom, me esclarece duas coisas. A primeira, quando eu dou print na tela, né, quando eu dou o OK, meu fornecedor já recebe o pedido de compra? Porque seria fantástico, não precisaria mandar um e-mail para o cara. Não, não recebe. Você tem que mandar isso por e-mail. Falei, tá bom. Segunda coisa, isso atualiza estoque? Ou seja, tenho 3, pedi 8, vai ficar com 8 pendente? Não, não vai ficar 8 pendente, você tem 3. Falei, então você está errado. Pô, mas como assim eu estou errado? Eu falei, claro, não atualiza estoque. Eu não sei, o cara que está comprando não vai saber quando vai chegar. Outra coisa, o meu fornecedor não vai receber isso aqui, então de que adianta eu gerar um PDF, sendo que não vai direto para o cara? Não, não tem base de dados disso. Isso faz tempo, isso foi 2006, 2007, por aí. E eu fiquei pensando, eu fiquei com muito isso na minha cabeça, foi passando o tempo. E eu fui vendo que a necessidade das empresas em ainda apertar o botão e mandar por e-mail, em atualizar o estoque e etc, etc, que poderia ser muito automatizado, eles ainda não fazem por medo. Por Por medo. medo de... Mas você sabe que a pandemia, não é, foi disruptivo, né? Usando a palavra da moda, foi disruptivo. Sim. Porque fez muita gente resistente a tecnologias ter que ceder para poder continuar funcionando. Então, a digitalização no Comex foi muito acelerada pela pandemia de 2020. Porque, para que todo mundo trabalhasse de forma remota e online, era preciso que fosse digital. Então, isso rompeu muitas barreiras, não é? Na marra, com dor, que não precisava ter sido assim, mas rompeu muitas resistências. Então, a gente vê que a gente vai ter em 2022 um grupo de pessoas que antes eram extremamente resistentes, que não são mais. Não é? Então, você vai ter um avanço ainda maior disso, que você venceu essa fase da resistência, inclusive profissional. Não é? Eu falo muito do profissional porque eu acho que também aconteceu muito com a gente, profissional do Comex.
não é? Eu sou uma entusiasta do home office há muito tempo, mas a gente descobriu que a gente pode ser tão produtivo, ou mais produtivo dentro de casa, do que no escritório. Então, a gente não precisa mais ter aquela estrutura enorme, cara, a gente desburocratizou e a gente diminuiu o custo também, não é? E mas tudo que a gente também aprendeu é que a gente precisa desenvolver habilidades específicas para trabalhar em home office. E não é só o que a gente pensa a primeiro momento, a criança que interrompe, é alguém que fala, o telefone que toca. Não, existem outras habilidades, como a gente conversou agora há pouco, comunicação. A gente descobriu que a gente comunicava muito mal com nossos times, com as nossas equipes. Não é? A comunicação assertiva é essencial. E em Comex é essencial. Quando você está trabalhando, eu trabalho mais com a parte de planejamento, né, com a internacionalização, você não comunicar é péssimo, você não consegue nada. Mas a gente descobriu que a gente precisa envolver mais essas habilidades, que antes talvez a gente não percebesse que estavam tão fracas. Então, a pandemia trouxe essa necessidade da digitalização e rompeu bastante a resistência. Você falou de carga, a primeira carga que eu trabalhei na minha vida foi para a Austrália, e a má aérea. E a gente não tinha o online tracking, a gente não fazia esse rastreamento online. Então, o que eu fazia? Nervosa, minha primeira carga, tensa. O que eu fiz? Eu ligava para todo aeroporto onde passava a minha carga. Oi, a carga chegou aí? Imagina isso! Que primitivo, né? Fred Flintstone, não é? Mas porque a gente não tinha isso, esse rastreio online da carga. Isso foi 2002, 2003. Não é? A gente não tinha. Então, chegava lá, a gente não sabia se tinha chegado, a gente só sabia que era para chegar. Não é? Era para aterrissar nesse horário. Se aterrissou ou não, a gente não sabe. Se a carga ficou no caminho, não sabe. Então, eu lembro que eu liguei para o aeroporto do Chile, depois para o aeroporto da Argentina, para saber se a minha carga estava embarcando correto. Não corria. Né? Então, quantas coisas a gente já mudou, né? E graças às tecnologias. Hoje eu acesso você também, num minutinho, tudo. É engraçado, você tocou em dois pontos que me fizeram lembrar. O primeiro papo com o especialista foi com um despachante amigão meu. Ele trabalhou na verdade, eu trabalhei com ele. O meu primeiro emprego é em Comex, que foi no despachante aduaneiro. E ele me acompanhou, enfim, entrava nas lives. Carlão, queremos você aqui de novo, hein? Entrava nas lives, etc. Entrava nas aulas. Eu chamei ele. Falei, vem, vamos fazer o primeiro papo com o especialista. Tanto é que é bem mal gravado, etc. Onde eu quero chegar? Karine, você tocou num ponto que foi muito interessante. O quanto a pandemia do ano passado, né, que começou em 2020, beneficiou o Comex. Por quê? Vamos se colocar na função do fiscal. O fiscal saía da casa dele, ia para o porto, para o aeroporto, para onde fosse, chegavam N documentos com passas gigantescas para o cara já de saco cheio de analisar aquilo o dia inteiro e vendo, e vendo, e vendo, e vendo, ficava nervoso, te dava um canal vermelho, te aplicava uma multa e, às vezes, por nada, era uma vírgula que estava colocada no lugar errado. Eu já vi isso acontecer. Hoje em dia, como é que é a vida do fiscal? Ele está na casa dele. Ele recebe a documentação via online, via um arquivo PDF que traz tudo, ou necessariamente, não é um PDF, é um QR Code. Ele pega o celular dele, acessa o QR Code, tá lá toda a documentação, lindo. Ele fala assim, beleza, eu quero analisar essa carga. Ele vai ligar para alguém no porto, quero que analise a carga às 3h30 da tarde para mim. Beleza. Ele agendou no site, vai lá o assistente, sei lá o que, abre o container, ele está na casa dele, ele fala, olha, carga assim tá assim certo, assim tá errado, não sei o que, veio avariado e tal. O cara, o fiscal, está na casa dele. Ele é capaz de analisar a carga da casa dele. Obviamente, tem alguém que precisa abrir o container, beleza e tal, mas ele está na casa dele. Você imagina, os processos manuais, né, que a gente viveu, né, acho que quem chega agora no mercado de trabalho encontra um outro mundo, né? Mas os processos manuais,
eram extremamente lentos, não é? E muito passíveis de erro. Porque o fiscal que já viu 15 cargas ao longo do dia, na hora que vai ver a 16ª, ele já está até tonto, não é? E é natural que ele esteja. Ele já passou o dia inteiro em pé, no calor, não é? A documentação, como você mesmo disse, é uma documentação enorme, cheia de detalhes, não é? Que precisa ser visto um por um. Então, ali você fica... esses processos manuais traziam não só lentidão, mas esse também, os erros, não é? Que hoje você concentra a função do fiscal para uma função estratégica, e não mais uma coisa que a inteligência artificial pode fazer, não é? Então, você traz o ser humano, como eu disse, está sendo promovido de volta ao lugar que ele sempre teve, né? De pensar. Não é? Apesar do tempo a gente ter ficado só no cara crachá, carimba, não é? A gente está de volta ao lugar de pensar. E o Comex 4.0 vai exigir isso dos profissionais. Mas traz um benefício em agilidade de operações incrível, incrível. Só o fato do mundo todo você ter no Big Data todas as funções envolvidas nessas ações, nessas operações complexas. Acesso à mesma informação. Não é? Você não tem mais quem envia papel, carrega papel, carimba papel, não é? Todo mundo tem ali, isso é essencial. E a gente está vendo aí os problemas com os portos no mundo todo, não é? A gente vê cada vez mais a necessidade do Comex 4.0. Cada vez mais, é preciso, não é, envolver-se mais nisso para promover mais, mas eu acho que para o Brasil, não é, essa mudança de perspectiva que a pandemia trouxe, vamos dizer que é um legado que a gente precisa cuidar dele, né? A gente precisa aproveitar isso. Mas eu acho que não tem volta, né? É um caminho de ida. E é engraçado, aí você me fez lembrar uma coisa. E um bom tempo atrás, logo quando saiu o meu site, né, o Comex Fácil, eu falei assim, eu preciso solucionar um grande problema de alguém que quer entrar em contato comigo. O que nós pensamos a primeira coisa quando vamos importar? Quanto aquilo vai custar? Quanto a carga vai custar? E aí eu falei assim, por que não criar um aplicativo que, colocando o valor da carga mais o valor do frete e o NCM, ele já vai me gerar um numerário, um pré-numerário, alguma coisa do tipo, um aplicativo. E é isso aí caçando, falei com um despachante aqui e ali, falei com um desenvolvedor aqui e ali. Aí um amigo meu, o Thiago Furtado, que já esteve aqui no canal, inclusive, Thiago, queremos você aqui também, falou assim, Thiago, cara, você pode até fazer isso, vai te custar caro, mas você vai quebrar o mercado. Você vai pura e simplesmente quebrar o mercado. Por quê? Porque o cara, o que eu vi a necessidade, né, Karine? O importador, ele precisa entrar em contato com o agente de carga, depois com o despachante, depois com esse, com aquele. Se ele chegar e falar assim, pô, se eu tenho um aplicativo X que vai me gerar facilmente um valor próximo do que aquilo que eu preciso, eu já sei quanto que eu vou gastar. Ah, mas o dólar subiu 10 pontos no dia. Beleza, mas está ali. Ah, eu preciso em dólar, em real, em euro, caramba, quatro. Eu já imaginei isso. Ele falou, você quebra mercado. E aí é que tá, eu não sou um gênio. Eu estou longe de ser um gênio. Então, outras pessoas devem ter pensado muito parecido disso. Na mão, no celular, está aqui. Então, assim, o que eu falo hoje em dia, o Comex 4.0 não é só o aplicativo que você precisa para o custo, não é só a documentação que você precisa é assinado e não mais reconhecido firma, que, gente, nada contra cartório, mas o reconhecer firma é um absurdo. Você tem assinatura digital hoje em dia, que não custa nada. Você vai entrar no site e faz assinatura digital. Extremamente mais segura. É, esse filme é um absurdo. Nada contra o cartório. Aí vem a documentação. Gente, precisa da documentação original. Pô, tá aqui. Carimbado e assinado. No México. Eu tenho clientes no México. Ele, quando eu falo para ele, eu preciso que sua invoice Eu fiquei seja pensando nisso.
eu falei, eu preciso que o seu invoice e o packlist sejam assinados e carimbados. Eu falo, pelo amor de Deus, a gente tem QR Code. Eu ponho o QR Code no documento. Está aqui. E a nossa burocracia brasileira ainda é um pouco bebê, que eu falo, está caminhando para isso. Então vai chegar um momento que vai vir um QR Code, não vai mais precisar reconhecer firma, assinar e nem nada. Eu acho que é um pouco cultural também, não, Thiago? A gente é muito resistente ao novo. E a gente vai ter que repensar essa nossa, com a velocidade que o mundo tem, com a velocidade que o mundo dos negócios e as praxes dos negócios estão se agilizando, não é? A gente vai ter que repensar isso, essa nossa resistência em fazer diferente, em inovar, não é? Quantas vezes, você é consultora, eu também sou consultora, quantas vezes me contratam e a função na primeira reunião, né, na reunião antes do diagnóstico, é a gente quer mudar, quer fazer diferente. Aí você faz uma proposta e fala, mas não é assim que a gente faz aqui. Não é? A gente vai ter que repensar isso, e isso é aquela mudança que eu falei, que eu acredito, a mudança digital, a transformação digital vai conduzir a uma transformação de cultura organizacional. Cultura organizacional, cultura empresarial e cultura profissional de quem trabalha nos negócios. Não é? Você não vai poder continuar mandando uma invoice, papel, um carimbo para a Alemanha, porque eles não vão ter mais nem como receber isso, não é? Ou para o México, não é? Então a gente precisa acompanhar isso e ser menos resistente às transformações e ver as tecnologias como nossa aliada e não como nossa inimiga, que não é. Não é? Então, a gente não tem como brigar com isso. Isso não é uma questão de si, é uma questão de quando. E aí a gente vai ter que repensar tudo isso, mas isso é uma coisa muito cultural. E aí nisso a gente pode contribuir. Eu acho que existem coisas que a gente não pode contribuir no Comex, que não estão no nosso alcance. Né? A cotação do dólar, a gente não pode influenciar, não é? Mas isso a gente pode, que é a mudança do paradigma. Uma cultura mais voltada à desburocratização. A gente vai ficar sem o papel, órfã do papel. Você me tocou um ponto que eu gosto de comentar, porque eu sou um defensor disso. Há um bom tempo atrás, você lembra quando você tinha que fazer a conta do imposto de importação, IPI, PIS/COFINS e ICMS? Lembra a conta do PIS/COFINS como é que era? Olha, eu até lembro, mas se eu te disser que há uns 10 anos que eu não faço, Sim. e nem vou mais. Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Era uma conta, pessoal, que era uma conta que era um absurdo. Gigantesca. Que era o PIS/COFINS era uma conta absurda, que você não entendia, você falava, gente do céu, como é que eu vou chegar nisso? Não dava, nunca batia. Hoje em dia já é um imposto em cima do valor CIF, então ficou mais fácil. E eu sou um defensor, Karine, de uma reforma tributária. Eu sou defensor da reforma tributária. Por quê? Vamos pensar, gente, a Argentina, que é um país que está cada vez pior, tem um imposto, porque nós temos 5. Imposto de importação, IPI, PIS/COFINS e ICMS. Nós temos 5, sendo que 4 são federais e 1 estadual. Vamos simplificar a coisa toda. Aí você não precisa fazer imposto sobre imposto sobre imposto sobre imposto para ter um valor final. É simples, um IVA, alguma coisa do tipo. Por que eu sou defensor? Mas você vai onerar aqui, não sei o quê, vai dificultar aqui e ali. Gente, vamos simplificar a coisa toda. Se você tem o IVA, chega e fala assim, você tem que pagar 20% do valor na lata de imposto, é 20% que você vai ter uma certeza que você vai gastar de imposto. Acabou. Não é. Pode ir de 55% a 70%, dependendo do ano. A facilitação necessariamente não vai querer dizer uma redução. Não é? A facilitação, a desburocratização vai trazer, eu acho que economia em outros custos, talvez, como esse, infernal de fazer esse monte de conta, não é? Você vai trazer
você vai obter mais competitividade porque você se torna mais fácil, não é? Uhum. Mais acessível. E isso tanto para importação quanto para exportação. A exportação foi bem simplificado esse sistema porque a gente tem isenção, não é? Uhum. Ou a não aplicação de impostos. Mas a simplificação de todo o sistema vai trazer, não necessariamente redução dos impostos, como a gente gostaria, não é para importação, porque eu acho que... Mas traria redução de custos em toda a cadeia do negócio internacional, Sim. não é? Porque aí sim traz maior competitividade para o produto nacional, né, brasileiro, enfrentar o importado. Acho que a gente não precisa mais ter medo disso. A gente tem uma indústria capaz, absolutamente capaz. Mas assim, essa indústria absolutamente capaz sofre porque ela quer comprar o mesmo maquinário que a competidora chinesa dela tem e ela não pode, porque é imposto de importação. Uhum. Não é? A gente esquece que importar envolve muitas vezes, exportar envolve muitas vezes importar, Uhum. não é? Então, às vezes, a nossa indústria é uma indústria forte, capaz, extremamente produtiva. Não é? A gente não tem índices de produção americano, europeu, mas a gente está num processo de melhora, de busca de melhoria de processos. Aí eu vou adquirir a máquina que o meu competidor tem, eu vou pagar o imposto de importação e vai essa confusão toda, eu preciso chamar, eu preciso fazer, quando não tem maquinário, que você tem que esperar muito tempo, você já espera, né? Máquinas muito grandes. Então, além de esperar, você ainda tem um desembaraço complicado, não é? Então, isso seria um benefício em todo o processo de comércio exterior, não necessariamente uma redução de tributos, como a gente gostaria, mas traria redução em outras coisas, ou maior acesso a, a essas tecnologias que a gente falou do Comex 4.0. A gente permitiria que as nossas empresas tivessem acesso a essas tecnologias de forma mais simplificada. Não é? E não adianta aquela mentalidade, a gente produz tudo que a gente precisa. Mentira. Mentira. E não existe a menor possibilidade disso acontecer. O que pode acontecer é a gente comprar o que a gente precisa e fazer melhor o que a gente pode vender lá fora. Não é? Otimizar isso. Essa reforma tributária traria para a gente esses benefícios. Uhum. Eu acho assim, você teria empresas dentro do Brasil muito mais fortes para enfrentar a competição muito melhor. E é engraçado, né, Karine? Você tocou num ponto que eu acho essencial. O pessoal não sabe, mas a gente, desde 1967, existe um regime fiscal, se não estou enganado, chamado drawback. Drawback. Fantástico. Passou Gente, por grande transformação agora, não é o drawback? o drawback, para quem não sabe, gente, é o seguinte: você usa de um produto importado para remanufaturar ele e exportar. A ideia do drawback é pura e simplesmente isso. Aqui para matar aqui. Ou seja, aqui você vai ter redução de impostos para que você consiga exportar com um valor mais interessante. Essa é a ideia do drawback. Aí você tem o isenção, o suspensão e tem um outro que eu sempre esqueço do bendito do drawback. Eu lembro do suspensão e do isenção. Tem um É porque outro. o outro nem é usado, né? Esse daí que você está falando, o terceiro a gente ele Nem nem é usado, restituição. restituição, é esse aí. Restituição. É porque ele já nem é usado, porque se você pedir restituição do Hum, drawback, para quem não está acostumada, é um processo terrível, porque o restituição é o único que é pela Receita Federal. Então, você uhum, entra numa burocracia sem fim, você fica andando em círculos anos, e aí aquele dinheiro que era de restituição, não é? Você poderia ter usado no suspensão ou no outro e recebido imediatamente, não é? Em até 2 anos. E o não, outro não, o outro vai a vida inteira, não é? uhum. Então, E, você passa por processo dentro da Receita Federal. O drawback, por exemplo, seria o drawback, se houvesse a facilitação do uso do drawback, não é? A uhum, facilitação da burocracia, a gente teria muito mais empresas usando.
Né? Eu sim. sou muito defensora que o mercado global não é só para multinacional, o mercado global é para pequena e média empresa. Uhum. Né? E se você tem um sistema tão complicado de importação, você exclui as empresas pequenas dali, porque elas têm menos infraestrutura de pessoal, menos acesso a consultorias, enfim, não é? O drawback seria excelente para o fortalecimento da nossa indústria. Então, importar também fortalece a nossa indústria. Uhum. Não é? A gente precisa parar de achar que a exportação me fortalece, importação me enfraquece. Não, não é verdade. E aí que você fala, né, do drawback. Gente, vocês sabiam que, em tese, 10 a 12% das empresas no Brasil usam drawback? 10 a 12% das empresas no Brasil inteiro usam drawback. Um regime que existe desde 1967 para ajudar a importar e exportar, para manter a roda gigante que eu falo do Comex funcionando, 10 a 12% das Porque seria empresas. uma ferramenta extremamente importante para o nosso fortalecimento, para as nossas indústrias, para aumentar a nossa competitividade. Não é? A gente Justamente. fala tanto do gargalo, não é? Brasileiro de competitividade, esse gap que o Brasil tem de competitividade, mas a gente tem ferramentas. Uhum. E ou a gente não sabe usar, Sim. ou elas são muito complicadas de usar. Eu acho que o caso do drawback é que ele é muito complexo. Não é? Por mais que tem passado, né, em 2020 passou por uma transformação, o drawback, né, Uhum. a gente vê que há uma tendência, há uma busca pela facilitação, não é? Sim. Mas eu acho que o imposto é um ponto importante da importação. Abriria muitas portas. Não, e além disso, né, Karine, o Zalbeck por si só, ele ajudaria a manter a economia girando. Não só Sim. pelo fato de, eu só importo e exporto um pouquinho. Não, gente. Não, porque existe um dos drawbacks, eu não vou lembrar qual que você consegue utilizar o produto importado para remanufaturar e vender um pouco aqui no Brasil. Eu não sei qual dos dois que é. Mas, Thiago, esse negócio que você falou aí, uma coisa muito interessante, assim, importa, exporta um pouquinho, né? Uhum. Se a gente parar para pensar que a gente, tudo bem, a gente vem passando por uma crise, a crise mundial Sim. também existe, não é uma coisa localizada nossa, mas a gente vem passando por uma crise, a nossa Uhum. economia foi fragilizada. Mas até outro dia, até 2019, a gente era a 14ª economia do mundo. Uhum. Então, isso não é pouco, isso é Uhum. muito. Né? A Sim. gente tem um setor produtivo conhecido como forte, como capaz. Não é? A gente Uhum. tem indústrias que produzem em alto nível, a maior produtora de motor é brasileira, para Uhum. surpresa de todo mundo. A WEG vende motor para o mundo todo, não é? Inclusive os países desenvolvidos, todos os motores americanos de indústria são WEG. E a gente éramos a 14ª economia do mundo. Eu te confesso que agora em 2021 eu não sei. A gente Uhum. passou por muitas instabilidades ao longo do ano, nós e o mundo, né? Sim. Mas a gente só tem menos de 1% das nossas indústrias exportam. O que acontece com a gente, sabe? O que acontece? Onde que está o ponto aí para a gente refletir, para a gente pensar, não só como profissional de comércio exterior, mas para a gente pensar como empresário, o que está acontecendo? Que você tem um produto forte. Claro que a gente sabe que o mercado nacional é muito grande, dá esse conforto, nessa zoninha de conforto para todo mundo. Mas por que a gente não investe também em buscar o mercado externo? Não é? Vou citar o professor Minervini, que me disse outro dia numa reunião uma frase sensacional, que ele disse: a exportação não é o remédio para a crise, mas é uma boa vacina, Uhum. não é? Por que a gente não está usando todo o potencial que a gente tem? Por que a gente se exime do mercado internacional? O que está acontecendo? Sendo que a gente tem uma indústria tão forte. Então, a gente importa um pouquinho, exporta um pouquinho. Mas por quê? Se a gente poderia ser uma potência muito maior e produzir muito mais riqueza, que essa é a função do comércio exterior, produzir riqueza interna. E a gente está abdicando desse crescimento todo. E por quê? Não é refletir. Por que a gente está importando um pouquinho?
exportando um pouquinho. Eu vou utilizar uma frase que um cliente meu me falou outro dia, eu achei espetacular. Seguinte, esse cliente me traz módulos solares para energia solar. Eu achei fantástico. Ele falou, Thiago, sabia que o raio solar aqui no Brasil é o melhor utilizável? Eu falei, não, não sabia. Ele falou, pois é, o raio solar aqui no Brasil é o melhor utilizável, porque ele tem o ângulo certo, quanto mais bate, mais... Ele me explicou mais ou menos por cima. Eu falei, beleza. Ele falou: você sabia que nós temos países como Estados Unidos, você tem o Chile e você tem a Argentina, que tem a capacidade do raio solar ser tão bom quanto no Brasil? Eu falei: não, não sabia. Ele falou: aí é que tá. Eu chego num ponto interessante. Que a gente importe isso da China, mas que eu mande a usina solar completa para Estados Unidos, Chile, Argentina ou qualquer outro país, eu estou utilizando de um método fantástico chamado drawback. É caro, sim, porque um container de módulo solar, e eu trago dele, custa em torno de $100.000. É caro, sem sombra de dúvida é caro. Mas você chega, faz a usina toda aqui, o projeto todo aqui e manda para sei lá onde. Remanufaturado, feito bonitinho, certinho, ok, entregue no destino. Você reduziu o imposto aqui. Acabou assim. Você produziu riqueza aqui, você produziu riqueza, você proporcionou crescimento, você gerou emprego, você girou a economia, não é? Então, a gente precisa compreender todo esse processo de que exportar envolve importar. Sim. E que pode ser assim. E a gente pode usar essas ferramentas que a gente tem. Claro que a simplificação delas vai ser sensacional, não é? Uma maior acessibilidade. Mas a gente fala, mas só posso vender no mercado global coisas extremamente complicadas, ou soja, ou algodão. Não, não é? O Brasil é um dos maiores exportadores de mel para a China, não é? Mas se a gente olhar países que são grandes exemplos, como o nosso vizinho, o Peru, que faz números sensacionais vendendo aspargos, não é? Cereal, que não são cereais commodities, ou a Turquia, que é uma tradicional exportadora de doces. A gente precisa disseminar, como eu disse para você, eu sou uma entusiasta da cultura Leimares, porque eu acho que a gente precisa disseminar essa cultura de exportar. A gente vem de um histórico de países exportadores. Portugal, por exemplo, é um país que tem menos de 10 milhões de habitantes, é o 7º maior exportador do mundo. O que é com a gente? Não é? O que é com a gente? O que houve? A gente tem um campo industrial muito mais forte. Por que a gente está com medo de ir para o mundo? Não é? E aí eu acho que entra um papel importante da mudança da forma de pensar. Você tocou num ponto e me fez lembrar uma pequena história que eu sempre conto, né? Eu morei em Londres. Durante um ano eu morei em Londres. E eu estava andando pelo centro de Londres. Eu me passo na frente da loja da Melissa. Melissa, de sapato brasileiro. Grandene. Aí eu olhei e falei assim, deixa eu olhar, a loja é linda. É linda, puta, a loja é espetacular. Eu falei, deixa eu ver quanto custa uma Melissa aqui em Londres. Carine. Uma Melissa em Londres custa 90 libras. É mais ou menos isso, né? Quanto custa uma Melissa aqui no Brasil? Eu não tenho a menor ideia. Minha namorada não usa, minha irmã não usa. Se a gente fizer o cálculo com a Libra agora, deve ser 1/10 disso. É. Aí é que tá. Eu comecei a analisar, eu fiquei acho que 1 hora na loja, só olhando, né? O quanto de movimentação tinha de público comprando uma Melissa simples, uma de 90, uma de 50 libras. Aquilo movimentava muito. Estava localizado, perfeitamente localizado, isso não se discute. Mas um produto brasileiro vendido em Londres a um custo absurdamente alto. E tinha movimentação.
Aí eu te pergunto, a gente será mesmo que é só exportador de commodity? Ou a Aí Melissa não fez um baita trabalho para chegar nesse ponto? a gente tem empresas que têm uma grande representatividade no comércio internacional e estão longe de ser commodity, Uhum. tá? A Natura, Sim, não é o Boticário, sim. não é? Já elas são empresas que fizeram um planejamento de exportação, não é? Mas a gente está falando, eu falei da WEG, grande produtora de motores de Santa Catarina, a gente tem a indústria da moda, que é uma indústria que eu pude trabalhar há um tempo, o comércio internacional é extremamente receptivo à indústria da moda brasileira. Mas ainda assim, a gente tem... Você viu, a Melissa foi para o mundo e se deu bem. A Uhum. Havaiana conquistou o mundo. Uhum. Então, a Havaiana custa, na Europa, 35 euros. Da Simples, não é? A Havaiana virou um produto de muito valor lá fora, que também foi a gente está falando de empresas enormes, né? Mas se você falar de empresas pequenas, vamos lá, os produtores de queijo de Minas Gerais, o queijo da canastra, por exemplo, é vendido nos melhores delicatesses do mundo. São queijos que ganham competição atrás de competição, atrás de competição. Então, por que a gente não desenvolve essa cultura de exportar para todos? Exportação, importação, mercado internacional não é só para empresa multinacional. É para empresa pequena também. É para empresa que planeja, só isso. Não importa o porte dela. Não importa o porte. A gente exporta só commodity? Vírgula. Só que a gente não está fazendo um movimento organizado disso, não é? A cachaça brasileira. No mundo todo você vê cachaça brasileira. Uma cachaça de 51 nos Estados Unidos custa $70. Mas por que a gente não está indo? Por que a gente não está buscando o nosso espaço no mercado? Se a gente tem potencial, porque a gente precisa planejar, porque a gente precisa organizar a embalagem, porque a gente precisa conhecer o outro, porque a gente precisa investir em conhecimento. Então, a gente está aí com preguiça. Não é? A gente está renunciando o mercado global por preguiça, não é? É por preguiça. Não é se a gente tem essas oportunidades. Mas não é só quando o câmbio está 5 por 1. Isso é um processo de construção. A Grendene construiu um mercado, escolheu, fez um posicionamento, adaptou seu produto. E a gente tem produtos brasileiros que são exportados em boa quantidade e que estão longe de ser de grandes produtores. Mas foram empresas que se organizaram e planejaram. Mas o mercado está lá para todo mundo. Não é? E a gente renunciando às oportunidades. Não é? Mudando totalmente de assunto, mas eu preciso tocar nesse ponto. Como é que você chegou e falou assim, vou abrir a Global? Onde foi o ponto que você falou, preciso fazer isso? Ixi, a Global não nasceu exatamente assim. A Global nasceu nos Estados Unidos. Uhum. A ideia, o nome Pontes Globais, né? Uhum. Era justamente quando eu trabalhei nesse projeto da Índia, foi um projeto meu, né? E de um sócio que eu tinha na Índia, que é indiano, a gente trabalhava nesse projeto. Que tinha um outro nome, que era uma outra empresa. Enfim, a gente trabalhou nesse projeto e a gente viu que a gente se dava muito bem ali e criamos a Global. Então, a Global nasceu nos Estados Unidos como uma empresa, a princípio, de consultoria. Eu sempre dei aula, então essa sempre foi minha paixão, né? Minha cachaça, que eu brinco. Não é? Eu dou aula desde 2008. Então, eu dava aula presencial, depois fui morar nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eu estudei, fiz meu MBA em Negócios Internacionais e acabei ficando como professora assistente de um dos meus professores lá. E foi muito legal, porque aí você vê a advogada, era professora assistente de liderança e marketing. Olha que coisa.
não é? Então foi uma experiência muito boa trabalhar com ele. Ele é um mentor de empreendedorismo, então foi uma fonte ótima para tirar, para aprender. E a Global nasceu lá, como a princípio uma consultoria. E quando eu vim para o Brasil, voltei para o Brasil, eu voltei e falei, eu quero dar aula. Eu quero continuar nesse ambiente acadêmico, eu quero continuar produzindo, escrevendo, é isso que eu quero, não é? Eu já tinha mestrado, então eu fiz meu outro mestrado nos Estados Unidos e eu falei, bom, eu quero dar aula. E acabei dando aula para uma instituição, que é onde a gente dá aula junto, não é? Onde eu comecei ali, hoje eu sou coordenadora de cursos lá, mas eu comecei dando aula justamente sobre o mercado americano. E foi aí que a Global nasceu, como na verdade, uma disseminadora de assuntos de Comex, e especialmente um ponto de reflexão sobre o Comex. Né? Então, em 2020, veio a pandemia, eu nunca tinha tempo, eu sempre queria, porque a gente dá aula, não é, Tiago, em cursos de formação, não é? MBA, curso de formação, o que eu adoro, eu acho que é muito legal. Mas um curso de formação, às vezes a gente não tem como tratar de assuntos que são de momento, não é? Ou alguns cursos mais leves, mais você tem um formato a seguir. Então, em 2020, eu já tinha um desejo de ter uma plataforma de cursos livres. Eu queria poder tratar de forma mais livre alguns temas e até trazer alguns temas, casar alguns temas, né? Como a engenharia e o Comex, né? Estão casados aí nas tecnologias. E aí eu falei, bom, agora na pandemia, não é? O mundo dá uma paradinha, a gente pensa o que a gente vai fazer. E aí eu pensei, vou fazer essa plataforma, que era um sonho antigo. Mas a Global já existia há um bom tempo, não é? Eu já era professora há um bom tempo também. E aí eu falei, eu vou trazer para trabalhar comigo nessa ideia da gente debater o Comex de forma mais livre, assim, aqueles que eu admirava como profissional, como fã. Né? Eu falei, eu sou aluna também, então vou ver quem que eu admiro como aluna. E aí eu consegui trabalhar junto com o professor Minervini, que é uma referência, não é? Eu acho que é uma das melhores indicações que a gente tem, e um dos maiores entendedores do mercado latino-americano que a gente tem. O professor Pablo Rojas, que é um dos maiores entendidos em portos do Brasil, não é? A gente entendendo que é o momento de falar de porto, né? Está tudo parado, é o momento de falar de porto. Né? Então ele é um dos maiores entendidos de porto. E aí eu tenho você, que a gente queria muito falar de importação, já que eu e você a gente trabalha em lados antagônicos, que se unem, na verdade, né? Então eu trabalho mais com exportação e você muito mais com a importação, e a gente vai fazer um bem bolado disso tudo. E a proposta da plataforma global é debater o Comex, é trazer essas ideias inovadoras, é como que a gente pode inovar em comércio exterior. Não é? Outros temas que a gente precisa trazer, a gente precisa falar de compliance em comércio exterior. Não é? A gente falou hoje de um tema da moda, 4.0, né? Mas tem outros, né? Compliance, para falar no comércio exterior. Então, eu convido todos vocês a nos visitarem, globalbridge.com.br, não é? Nós temos um site lá e muito em breve teremos o Tiago, que vai nos honrar com um curso lá, vai falar de importação. E ali na plataforma a gente tem, a plataforma é nova, ela iniciou em junho, a gente está ali trazendo textos, artigos, conteúdo de comércio exterior, debatendo o momento do comércio exterior, fazendo proposições, refletindo para mudar, né? Mudar a cultura, não é? Trazendo toda a experiência que a gente tem em sala de aula também, mas abordando de forma complementar, não é uma coisa não substitui a outra. Né? Teoria precisa existir, prática precisa existir, e a gente precisa ser combinado dos dois. Né? E a gente já trabalha junto com o comércio exterior,
E agora a gente vai debater mais sobre isso, falar mais sobre o tema. Eu vou dar um spoiler, não sei se eu deveria dar um spoiler, mas eu preciso. Gente, eu me considero um nerd. Eu sou um nerd. E o nome que a Karine escolheu para mim, lá no Global, qualquer Karine. Comex Nerd. Exatamente. Por quê? Eu não resisti. É. Eu achei o nome muito... Quando você falou para mim, assim, eu vi que as coisas, assim, as pessoas precisam, né, as coisas acontecem muito intuitivamente, né? Uhum. Eu entrei em contato com... E foi assim com todos os professores, mas o Tiago, eu entrei em contato, eu tinha acabado de ver uma live dele, e eu falei, mas eu queria tanto poder a gente conversar um pouco mais sobre isso, eu queria saber um pouco mais sobre isso. Falei, vou me arriscar, vou mandar uma mensagem, se ele não responder, tá valendo, né? E aí a gente começou a conversar muito, a gente viu que a gente tinha uma história de profissional também parecida, a gente já passou por vários lugares no comércio exterior. E aí quando você falou, porque eu sou um nerd do comércio, eu falei, não posso perder essa. Então nasceu como uma brincadeira, mas a gente achou muito legal. Vai ser um blog do Thiago lá na plataforma. A gente tem canal no YouTube. As pessoas que quiserem nos seguir no Instagram, né, Global Bridge. A gente tem Facebook, Instagram, YouTube. E a gente está preparando aí, começando a produção do Thiago, preparando para o lançamento, mas enquanto isso a gente vai ter o blog dele lá, o Comex Nerd, e vai fazer um esquenta para a chegada, mas a gente já tem agora, no mês de dezembro, o professor Nicola Minervini me honrando, não é? Eu brinco com ele que eu sou o produto do livro O Exportador, e o professor Pablo Rojas também, incrível na área de portos, também está chegando. E é uma realização assim, bem legal, é uma coisa diferente. Mas o pessoal que a gente está unindo ali é um pessoal com todo mundo apaixonado. Acho que a gente pode chamar de todo mundo apaixonado ali. Eu vou colocar, pessoal, aqui embaixo na descrição, tudo isso para vocês acharem a Karine, a Global, me encontrarem. Tudo está aqui embaixo na descrição. Entrem, fiquem à vontade. Karine, me fala uma coisa. Dá uma dica para esse povo novo que está entrando para a Comex, que vem com sangue no olho, mas morre de medo de entrar na área. Dá uma dica para eles. Fala assim, faz isso que vai dar certo. Olha, sangue no olho é o que a gente precisa, não é? Eu acho que no Comex, especialmente, não existe gente morna, não é? Porque é um tema que borbulha, não é? Por muitos motivos a gente está num contexto que muda muito. Então, se eu pudesse dar uma dica, invista nas habilidades e competências interpessoais. A capacidade técnica é extremamente importante. Você saber técnica é extremamente importante. Mas a vantagem competitiva que você pode ter no mercado é a sua habilidade de inteligência cultural, inteligência emocional, flexibilidade, adaptabilidade, comunicação assertiva, raciocínio lógico, solução de problemas, não é? Hoje o mundo não quer ninguém que me faça uma lista de problemas, quer alguém que tome a decisão, não é? Que solucione aquilo. E, mas eu não sou uma pessoa assim. Que bom, porque tudo que eu falei aqui são habilidades, e sendo habilidades a gente aprende, a gente desenvolve. Nada é inato. No comércio exterior, todas as habilidades são treinadas. Tudo que a gente falou, tudo que a gente discutiu aqui, a gente aprendeu. Então, eu acho que esse é um conforto, porque não existe talento inato para nada aqui. Tudo foi aprendido, tudo foi treinado, tudo foi desenvolvido. Então, se fosse dar uma dica para as pessoas, desenvolvam algo além da capacidade técnica acadêmica. E isso envolve as habilidades interpessoais. Não é? Isso envolve o profissional 4.0, falando algo que a gente falou hoje. Não é? Esse 4.0, essa pessoa capaz, não é? De não vencer as máquinas, mas usar as máquinas de forma estratégica para o seu próprio sucesso.
não é? Lembrando sempre, o que vai nos diferenciar das máquinas, o que vai nos fazer melhores frente às tecnologias disruptivas é justamente a nossa humanidade. É lembrar que negócio é feito para pessoas, por pessoas. Então, a gente precisa desenvolver capacidade de se relacionar. E não tem jeito, quem trabalha com Comex tem que ser resiliente. Não é? Um aspecto da inteligência emocional que é essencial para nós. Errar, aprender, tombar. Eu sempre falo uma coisa e as pessoas têm que entender que isso funciona para tudo. Eu vi um filme uma vez na minha vida, eu nunca mais esqueci da ideia dele, enfim. O filme chama Na Natureza Selvagem. Esse filme é incrível. Procura. Chama Na Natureza Selvagem, acho que tem no Netflix, enfim. E o que o rapaz do filme fala? Ele abandona tudo e vai para Alasca. Ele passa em Princeton, etc. É uma história real. É uma história real. O cara abandona tudo e vai para Alasca. Fala, não, chega, cansei dessa vida. E aí, o tema do filme, ele fala felicidade só é plena quando compartilhada. Aparece no comecinho do filme, aparece no meio e no final do filme. Eu adaptei essa frase. Eu falo, conhecimento só é pleno quando compartilhado. Vide Nicola Minervini, vide outros grandes professores que a vida nos traz. Eu sou um fã do Nicola de um modo absurdo. Quando eu cheguei para ele e falei, seu Nicola, o senhor faz uma live comigo, morrendo de medo, ele fala, não, vai custar 100 euros, alguma coisa. Ele falou, lógico. Eu falei, esse homem é de uma humanidade absurda. As E de uma pessoas... generosidade, ele é extremamente generoso. É, Né? E quem sabe é generoso. é. É generoso de dividir. Eu acho que eu vou nessa. Isso que você falou é extremamente importante, né? A gente compartilhar o que a gente sabe. Mas eu acho que ainda vou mais além. Só sabe quem compartilha. Uhum. Não é? Eu aprendo todas as vezes que eu entro para dar aula com os meus alunos online, eu estou aprendendo um pouquinho mais com cada experiência deles e aprendendo com tecnicamente eu vou me aprimorando porque eu estou compartilhando. Então, porque negócios é feito por pessoas para pessoas, não é? Então, a gente está aprendendo, eu e você conversando horas, às vezes a gente se fala para falar uma coisinha pequena assim, a gente troca ideia, fala, porque a gente está aprendendo, a gente está compartilhando. É O que você... engraçado, quando eu comecei o canal, há quase 2 anos atrás, eu listei uns temas, né, que eu ia falar. Falei, vai dar 1 ano, eu vou acabar os temas. Karine, eu tenho mais de 160 vídeos. E tem tema pra caramba. Eu tenho uma lista gigantesca. E do nada eu falo, não, peraí, eu preciso falar sobre isso. Essa semana, eu tô lançando 2 vídeos. Um sobre se é mercante e o outro sobre mantra, que eu não tinha falado. Foi um erro meu, passou. E é um negócio tão importante quanto. Mas tem tanta coisa para falar, Thiago, tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa para a gente aprender, não é? E graças a Deus as coisas estão mudando também, então novos temas estão surgindo, não é? Eu conversando com o professor Pablo, que também é uma pessoa incrível, divide tudo, e a gente estava discutindo o curso dele, que é sobre portos, e aí eu falei, nossa, a gente para pensar que pleno 2021, portos voltou a ser, sabe, um assunto polêmico, não é? É engraçado, é como uma coisa cíclica dentro do comércio exterior, né? Parece que está superado, aí tudo aumenta e você muda, e aí se transforma e você volta àquele tema. Então, talvez o primeiro tema que você fez no seu primeiro vídeo, você pensa, pode estar obsoleto, não, você vai ver hoje é uma coisa super necessária, super atual, que precisa ser rediscutida.
Não é? Então, por mais que a gente fale de comércio exterior, em curso de formação, em curso de comércio exterior, em curso de pós-graduação, a gente precisa continuar falando, a gente precisa continuar discutindo. Sempre perguntando como que inova em comércio exterior. Vamos inovar. E eu falo que eu tenho quase 20 anos de experiência e eu não sei 1%. Ah, não. Muita coisa, tem muita coisa. E eu agradeço todos os dias por eu aprender um pouco mais, sendo um agente de carga, um despachante, um importador, uma trade, seja lá onde for, um seguro. Eu estou para trazer uma pessoa para falar sobre seguros aqui no canal. Eu não encontro um. Eu preciso de alguém que fale sobre seguros. Então, papo com O especialista. seguro é tão específico e é essencial na nossa função. Sim. É essencial na nossa função. Mas quando você fala assim, não sei 1%, mas sabe que outro dia eu fiz uma reflexão e eu estava... eu não quero saber tudo. Eu quero toda essa sensação de que eu ainda tenho mais para aprender. Uhum. Então, eu agradeço todo dia. Falo, graças a Deus, hoje eu não sei tudo. Porque hoje eu vou aprender alguma coisa. Exatamente. E cada aluno que vem, cada aluno que pergunta, ele me traz uma oportunidade de aprender. E é muito, muito bom isso. Essa relação é muito boa. Porque a gente professor, né, fica muito afiado por causa do aluno. Sim. Senão a gente acaba fazendo a mesma coisa e vira de novo aquele homem que dá o carinho. Então a gente fica afiado porque eles nos afiam. Pessoal, mais uma vez, vou colocar aqui embaixo na descrição todos os contatos da Karine. Procurem a Karine, procurem a Global, procurem a gente está aqui para ajudar vocês. Ah, mas Thiago, o curso é caro. Pelo amor de Deus. A plataforma tem todos os facilitadores que eu e o Thiago estamos falando aqui. Exato. A gente divide o curso em 10 vezes. Nossa plataforma é totalmente acessível a deficientes visuais e auditivos. A gente tem a tradução em Libras. Então, a função de leitura também no nosso material. Nosso material é todo interativo, todo digitalizado, né? A gente falando de tecnologia e digitalização. Nós temos um e-book, trabalhamos com sistema de trilha de aprendizagem. A plataforma é uma plataforma bem intuitiva, fácil de usar. E a gente tem todos os facilitadores que eu e o Thiago acreditamos muito nesses facilitadores, e a gente pensa na inclusão, na democratização. Então, não importa onde os cursos, as aulas são gravadas, isso quer dizer que ninguém precisa mudar a sua rotina, não é? Pode seguir a sua rotina normal e assistir a gente. A gente tem um aplicativo, então não tem desculpa para não nos ver no metrô, não é? Não tem motivo para não nos assistir na praia. Olha que coisa legal, ouvir a gente na praia, não é no barzinho. Mas a gente tem aplicativo, a gente está acessível e financeiramente também acessível, porque a gente acredita muito nessa inclusão desse debate. A gente quer mais gente falando com a gente. Eu falo que o curso, pessoal, mas Thiago é caro, mas Thiago é isso, mas Thiago é aquilo. Para de falar a mais o que. Não existe a mais. Você está afim? Você quer aprender Comex? Você quer ter tranquilidade para você trabalhar em qualquer empresa? Você quer passar num processo seletivo legal? Você quer dar um passo na sua vida? Acessa. Acessa uma vez. Uma vez. E você não vai se arrepender. Por quê? Não sou eu, mas por ter um senhor Nicola Minervini dando aula. Gente, esse homem mora na Itália. Esse homem tem mais de 40 anos de experiência. Esse homem ele tem mais experiência do que eu de tempo de vida. Pra vocês terem ideia. E ele está lá do meu lado. Então, por favor, acessem. Deem essa credibilidade para a gente. Vocês não vão se arrepender de jeito nenhum. Eu assino embaixo. E a gente propõe para vocês, eu acho que o mais importante, Thiago, é você traçar um objetivo, o que você quer. A gente é ferramenta.
né? A gente é a estrada que ajuda a levar, eu acho que professor é isso, não é? Minha função de professor é cortar caminho, Uhum. é isso. Não é? Eu quero que todos os meus alunos saibam mais do que eu quero que todos, porque a gente é caminho. Uhum. E lá na plataforma, essa é a ideia, a gente é caminho, a gente é facilitador. E a gente buscou facilitar de todas as formas, não é? Buscar facilitar acesso a gente como o Thiago, como o professor Nicola Minerini, como o professor Pablo, como outros professores que eu ainda não estou autorizada a dizer, mas a gente tem pessoas ainda muito legais se unindo a esse grupo, e a gente vai falar de temas que são interessantíssimos para o profissional que quer fazer um concurso, que quer trabalhar na área de Comex, mas também para o empresário, que precisa entender seu lugar no mercado, seu lugar no mundo, literalmente seu lugar ao sol. Não é? Então, ali a gente facilita o que a gente pode e estamos acessíveis, a gente tem conteúdo também, a gente realiza lives, o Thiago vai estar, a gente vai inverter isso aqui, tá? Vai ter volta, vai ter volta, vai ter volta. Isso aqui. Mas a gente faz lives, a gente tem conteúdo gratuito também no YouTube, e vocês não vão se arrepender de fazer o curso é incrível, a gente está usando todas as técnicas mais modernas, mas também as mais leves, porque aprender não precisa ser um sofrimento. Não é? Então, não precisa, o nosso Comex Nerd vai estar lá para tratar as coisas de uma forma diferente. Gente, eu já estou lá, está lá no momento, é um curso meu, é um 4.0 que está lá, e a gente está chegando com o Nicola Minervini em dezembro. é só ver a forma que eu converso com vocês, gente. Eu tive faculdade, isso só para a gente contextualizar e até finalizar. Na faculdade, eu lembro que eu tinha professores fantásticos que passavam conteúdo e que eu não entendia patavinas do que eles falavam. E quando eu comecei com o canal, eu falei assim, não, peraí, eu preciso conversar com as pessoas de um jeito fácil deles entenderem. O nome, Comex Fácil. De um jeito fácil deles entenderem. E esse é o meu planejamento de vida. Eu chegar para um cara num bar e falar, oh, como é exterior é assim, 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 e é mais simples do que você imagina. Putz, mas é isso? É isso. É você conseguir chegar para uma pessoa que não entende nada e você explicar. Essa é a minha ideia de vida. A minha experiência, o que eu passei nesses 20 anos de vida, é minha. Mas o jeito que eu vou mostrar para vocês, que a gente mostra para vocês, a gente global mostra para vocês, é um outro patamar, é uma outra história para vocês entenderem que como é que é simples. Basta você ter um pouco de caldo na mão e ir atrás do que for. E vai entender que Comex é para todo mundo. Basta estar aqui. Ponto. Traça o seu objetivo e encontre o facilitador. É aquele só que vai cortar caminho. A gente, na Global, não temos a pretensão de mudar a vida. A gente tem pretensão de ser o atalho para você chegar na mudança, não é, que você quer. A gente é o caminho. E ali, a Global Bridge, a gente quer ser a ponte que te leve a fazer as coisas que você quer fazer. E é para isso que a gente está lá, na mídia social. Me procurem, eu adoro conversar no LinkedIn, para trocar uma ideia, no Instagram, procure a gente lá, a gente vai trocar ideia. Esse aqui com o Thiago vai ter troco. Tá? Ele não escapa disso. Vingativa, entendeu? Vingativa. E continuem a acompanhar a gente aqui no canal, pessoal. Os novos sejam muito bem-vindos sempre. Sempre tem aula nova no canal, 10 a 15 minutos, do jeitão que vocês conhecem. E procurem informação, porque isso vai fortalecer muito vocês. Viu? Informação é tudo. Lembrem o que eu sempre falo: conhecimento só é pleno quando compartilhado. Então, vão atrás de informação. Chega de fake news. Vamos atrás de informação correta. Vamos fazer o NCM ser o coração da operação e certo. Por favor. Só isso. Obrigada, Thiago. Obrigada por ter me recebido aqui.
Quem nos assistiu, muito obrigada por nos assistir. Eu espero encontrar vocês na Global, eu espero ter outra oportunidade de conversar com o Thiago. A gente conversa horas, se for o caso, né? A gente faz assim, tipo, live resistência de 5 horas, porque a gente gosta de conversar. Eu espero encontrar vocês na Global, foi um prazer estar aqui. Eu acho que a gente só vai encontrar maior desenvolvimento pessoal quando a gente traça um objetivo. Então, eu desejo a todos vocês que tracem seus objetivos, porque o caminho a gente constrói, mas o objetivo a gente precisa saber onde está indo. Então, muito obrigada por me ouvirem. Eu que agradeço, é que nem eu falei, conhecimento só é pleno quando compartilhado, e além disso, ter metas, ter objetivo de vida é o que move a gente. Se você não tem um objetivo, mas quer atingir um, vem comigo que eu vou te mostrar um jeito mais simples de aprender Comex. Ponto, acabou. Obrigado, pessoal. Obrigado, Karine, por esse tempo. Gente, continuem. E mais uma vez, os dados da Karine estão aqui embaixo da Global também. Vão atrás. Por favor, façam isso por vocês. E não pela gente, mas por vocês. Sempre. Obrigadão, Karine. Foi um prazer. E o canal Como é que se faz está mais do que aberto a você quando você quiser, sempre. Viu? O mesmo é Global, você está lá. E acho que é importante que você falou. Objetivo e propósito. Ponto. Obrigadão, pessoal. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou boa noite. Estamos aqui para ajudar vocês. Tchau, pessoal. Obrigado.